para o Rio de Janeiro, porque o Rafa Marques também chega com informações do lado do Vasco da Gama, também nessa linha de mercado, né, Rafa? O que você me conta? É verdade, Mari, Bruno, companheiros, fãs de esporte conectados com a gente aqui no Sport Center. O Vasco tem uma obsessão por um atacante de velocidade, porque aqueles que estão no elenco não se sabe quando poderão voltar a jogar. Quem tem uma perspectiva mais breve é o Adson, que deve voltar aos campos em 40 dias. Já o David, possivelmente lá para maio, junho, a lesão dele foi mais séria. Em função disso, hoje o técnico Fábio Carilli não dispõe de opções confiáveis para poder escalar dos lados, e o Vasco está buscando incessantemente um atacante de velocidade. Foram 6 tentativas até agora, todas frustradas, nenhuma das negociações avançou. Coelho, Wanderson, Lloyd Augusto, Ramon Sosa, o Brian Rodrigues e o último que foi tentado até aos 48 do segundo tempo, o atacante Bruma, ontem foi anunciado pelo Benfica como reforço encarnado para a sequência da temporada 24-25 no futebol português. Pesou nessa disputa o fato do jogador querer continuar disputando a Champions League e, obviamente, não deixar o seu país. Embora o Vasco tenha chegado a uma questão financeira semelhante àquela que o Benfica ofereceu, algo em torno de 6 milhões de euros. Os 5 jogadores que o Vasco contratou nessa janela de janeiro, eles vieram a custo zero. Então o clube guardou, entre aspas, esse dinheiro para poder ter a possibilidade de investir na chegada de um atacante. Mas todas as tentativas do Marcelo Santana, diretor executivo de futebol do clube, não surtiram efeito prático, não tiveram solução de continuidade. O Vasco está muito firme no mercado em torno de um atacante de lado. As inscrições, mediante o espaço pré-estabelecido na janela de transferências, vão até o dia 28 de fevereiro, ou seja, até o final desse mês. O Vasco ainda pode tentar algum jogador que esteja atuando ou no Oriente Médio ou mesmo no futebol europeu, mas está cada dia mais difícil e essa é uma exigência feita pelo técnico Fábio Carilli. Só para fechar essa participação, nesse momento o Vasco faz o último treino aqui no Rio, antes do clássico de amanhã contra o Fluminense em Brasília, viaja à tarde para a capital federal. Paulo Henrique era a dúvida, ele sentiu um incômodo muscular depois do jogo do último fim de semana, mas a informação que eu tenho nesse momento é que ele está participando normalmente da atividade lá no CT Moacir Barbosa, então a tendência é que possa viajar e se manter no time para o jogo de amanhã, o clássico contra o Flu, meus amigos. Verdade, hein? Tem clássico ainda nesse meio de semana. A semana vai ser lotada. E o jogo vai ser em Brasília, esse clássico carioca. E do lado vascaíno, o técnico Fábio Carilli, ele leva a campo alguns dos ensinamentos de Antônio Lopes, um dos treinadores mais vitoriosos no Vasco. Aos 83 anos, Antônio Lopes está a 5 longe do futebol. Do Vasco, clube do qual é o técnico mais vitorioso da história, nem o tempo será capaz de separá-lo. O vascaíno de berço, né? Meu pai, quando nascia um filho, ele já dava uma camisa do Vasco. Tinha que ser Vasco da Gama por obrigação, né? Como treinador, a última passagem de Antônio Lopes pelo Vasco foi em 2008. Em 2020, ele se despediu como coordenador técnico. Atualmente, acompanha o trabalho de profissionais que ele ajudou a formar. O presidente Pedrinho, o diretor de futebol Felipe e um outro, que amanhã no clássico contra o Fluminense vai estar à beira do campo. As recordações são as melhores possíveis, um time muito forte, um profissional que me ajudou demais na minha formação, eu tinha 22 anos. Fábio Carilli foi dirigido e campeão com Antônio Lopes no Paraná Clube. O ano era 1996. Como treinador, a principal lição de Lopes foi a persistência. O que eu lembro assim muito, que eu trago nos meus trabalhos, é a repetição dos movimentos, repetição do trabalho, para que eu possa cobrar os atletas. Foi um jogador muito inteligente, era um jogador bom, jogador. Eu estou até para ir lá no Vasco fazer uma visita a ele, que muito tempo que eu não falo com ele, e desejar boa sorte para ele lá. Se faltava o convite... Te esperamos aqui, Antônio Lopes. Agora é só combinar. Muito bem, o Vasco pode ter mais uma chance de alcançar a liderança do Campeonato Carioca no clássico amanhã contra o Fluminense. Rodrigo. Preparação intensa para o primeiro clássico do ano. O elenco do Vasco segue em preparação para encarar o Fluminense amanhã às 9h30 da noite no Mané Garrincha. Nos treinos, Fábio Carilli indicou que deve ter uma escalação parecida ao empate contra o Volta Redonda. A dúvida fica para a presença do zagueiro Maurício Lemos. O reforço ainda não foi relacionado e segue no trabalho de recondicionamento físico no clube.
Mesmo vindo de uma partida com rendimento baixo, o Cruz Maltino segue como a única equipe invicta do estadual e pode ter mais uma chance de assumir a liderança no clássico contra o Tricolor. Primeiro clássico do Vasco. O Fluminense não, já encarou o Botafogo, mas do Vasco sim, né, Pedrosa? Sim, acho até que o Vasco chega em um melhor momento do que o Fluminense. Mesmo sem apresentar um grande futebol, acho que o Vasco chega mais preparado. Cara, ele tem dado um pouco mais de mostras ao seu torcedor, que tem conseguido implantar o seu trabalho, do que o próprio Mano Menezes, que vem pressionado, apenas uma vitória em 7 jogos no Carioca. Eu considero que, inclusive, dentro desse Campeonato Carioca, se o Fluminense não vencer o Vasco e o Flamengo, ele tá fora da semifinal, porque o Fluminense só chega a 19 pontos. E a régua de corte para classificação é entre 20 e 21 pontos. Eu pensei que fosse humano, já ia falar. Não. O que eu tô falando é, a situação do Fluminense é muito mais precária do que a do Vasco da Gama. Então, acho que nesse momento o Vasco chega menos pressionado. Não, com certeza. Olha a tabela aqui. Exato. É que hoje o Flu é 10º, né? Deve repetir a escalação. É muito diferente a realidade matemática. E nessa repetição de escalação, eu acho que o Vasco está com uma situação um pouco mais entrosada, tá? Vale lembrar também que o Vasco, nos últimos jogos, venceu 3 partidas e acabou empatando com o Volta Redonda. Não jogou bem contra o Volta Redonda, mas fez boas partidas contra Madureira e Portuguesa. Então, repetindo o time, a gente espera que o Vasco tenha um desempenho melhor contra o Fluminense, que é o primeiro realmente grande teste da temporada. E o Fluminense, o Venick, já tem um treinador que está desde o ano passado, né? E é um treinador que está participando justamente desse processo que eu acabei de mencionar no Botafogo. Então não há, entre aspas, aquela desculpa que, não, ele não conhece o elenco. Pelo contrário, quem está saindo tem o aval dele, quem está chegando, obviamente, tem o aval dele. E eu falei isso aqui ontem, eu acho que esse laboratório que é o Campeonato Carioca está mostrando ao Fluminense que eles não começaram bem a temporada 2025. Isso quer dizer que tem que ligar o sinal de desespero? Não, obviamente não, mas tem que fazer algumas correções. E um clássico é extremamente importante para isso, porque se vencer um clássico, pronto, a gente sabe como é que muda o ambiente de um clube.